Shalom Haverim, hoje nós estaremos fazendo mais um breve comentário dentro dos escritos nazarenos com base na influência da Parashá dessa semana, que é a Parashá Ler Lehá, que inicia-se no capítulo 12 do Sefer Bereshit, ou seja, do livro de Gênesis, conhecido como livro de Gênesis. E eu gostaria de comentar rapidamente com vocês a parte B do versículo 3 do capítulo 12, que diz assim: Venivrehu bar kol hamishparot ha-adamah, que é traduzido geralmente nas versões Almeidas como "e em ti serão benditas todas as famílias da terra". Uma particularidade dentre tantas que há dentro dessa expressão Venivrehu, né? A expressão Venivrehu ela vem da expressão barar, do verbo barar, que é o verbo abençoar. E com essa expressão ela contém uma série de outros significados bem interessantes, mas o que eu gostaria de destacar é o tronco verbal da qual esse verbo hebraico ele se encontra. O hebraico ele tem essas particularidades, né? Uma expressão ela deve ser traduzida não somente com base na pessoa, número, gênero, mas também com base no tronco verbal. O tronco verbal no hebraico, e o hebraico é formado a partir de 7 troncos, é o que vai determinar qual é a ação do verbo, que tipo de ação está sendo realizada ali. E a expressão venivrehu, que vem do verbo bará, ela está dentro do tronco classificado como nif'al, né? É a construção binyan nif'al, que tem o tronco nif'al, ele pode ser um tronco que reflete uma ação passiva ou reflexiva, ou seja, uma ação onde o sujeito ele realiza em relação a si mesmo. Tendo isso em mente, a expressão venivrehu, como no tronco refletindo uma ação reflexiva ou passiva, poderíamos entender o texto como: e em ti se farão abençoadas todas as famílias da terra. Qual Hamishparot Hadamah. Ou seja, o que o texto, a Parashá, está nos dizendo? Que as famílias da terra, elas se colocariam em uma posição de bênção, ou seja, a bênção alcançaria as famílias, mas não de forma involuntária, ou seja, eu vou me colocar em uma posição espiritual aonde eu vou ser receptáculo para ser abençoado, ou receptáculo da bênção do Eterno. E essa expressão venivrehu, ou seja, no tronco nifal, ela caracteriza uma postura de extrema humildade daquele que está se aproximando da comunidade judaica, ou seja, ele vai se aproximar com humildade, né, e ele vai se colocar em uma condição de bênção. Então é isso que o texto está dizendo. Aqui nós poderíamos ir para diversas vertentes, por exemplo. A Parashá, ela mostra para quem é do cristianismo, que é adepto de uma teologia dispensacional, que o projeto divino, já revelado dentro da própria Torá, jamais precisaria contar com a instituição de uma igreja evangélica, de um sistema cristianizado para alcançar os gentios. A própria Torá, dentro dos seus termos, nas suas cláusulas, já previa a entrada dos goim na aliança, né? Essa entrada, é claro, seria seguindo uma série de procedimentos, mas que envolve da parte de quem está chegando humildade, até porque a expressão venivrehu, do verbo bará, significa também ajoelhar, ou seja, tem uma característica de submissão. Então é incomum, né, a postura de quem está chegando, se aproximando, ele ter uma postura de arrogância, ou de extrema arrogância, de altivez. Isso é interessante porque, sobre a influência dessa Parashá, Rav Shaul, que foi considerado um dos principais líderes dos Netzarim no primeiro século, ele escreve a carta aos romanos endereçadas para as comunidades judaicas que se localizavam em Roma, mas principalmente para os estrangeiros convertidos daquela comunidade que tinham uma postura arrogante, uma postura altiva, né, em relação ao próprio judeu da comunidade. E Rav Shaul, então, ele escreve dizendo assim, a partir do versículo 18: não te glorie contra os ramos, e se contra ele te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Isso, Rav Shaul está falando para nós que nos aproximamos, que viemos de um outro contexto, passamos pelo processo de Giur. Aí ele vai dizer assim, ó: dirás então, ou seja, ele está especulando sobre o que o estrangeiro convertido eventualmente diria. Os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado, ou seja, o Senhor abandonou Israel e me colocou na aliança. Aí Rav Shaul está dizendo:
Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu pela fé está firmes. Não te ensoberbeça, mas teme. Versículo 21 do capítulo 11. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Aí no versículo 23 ele diz assim: e ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para enxertar novamente. Pois se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertada em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira esses que são os ramos naturais. Então o Rav Shaul está dizendo justamente contra aqueles que, em relação àqueles que estão dentro da comunidade, que vieram de outras religiões, que vieram de um contexto cristianizado, assim como eu, né? E hoje exerce uma atividade de liderança que muitos até se levantaram como líderes e exercem uma atividade de liderança ou de forma involuntária ou não, e ficam pelas redes sociais criticando os padrões, criticando os costumes judaicos, que na verdade cria dentro da comunidade judaica um espírito de indignação. Paulo fala no capítulo 11, no versículo 14, que o propósito da queda dos judeus foi trazer salvação aos gentios, né? E que a admissão de Israel traria a ressurreição dos mortos. E nós devemos refletir, será que a nossa conduta como israelitas, como judeus, na Techuvá brasileira, ela está causando ciúme? Está causando união ou está causando divisão e separação? Então, ele estava falando para nós, né? Para que nós venhamos rever a postura. Será que é apropriado? Você que chegou agora dentro de uma comunidade, que foi aceito dentro de uma comunidade, fica pregando, gastando tempo na internet, ensinando, porque o judeu ele recita uma brahá que você não encontra dentro da Torá, você nem conhece as razões judaicas, por que essa brahá foi implantada, critica porque o judeu não come carne com leite, isso é para o judeu. Se você não se considera judeu, você não precisa praticar, critica a tradição, critica o Talmud, critica tudo. E uma coisa interessante é que a tradição, ela relata eventos positivos e negativos a respeito do próprio povo. Foi o povo que compilou a tradição, e dentro da tradição você tem todos os fatos narrados acerca da própria tradição. Por quê? Porque isso era restrito à tradição. Porém, o povo judeu tornou muita coisa pública, permitiu que muita coisa viesse tornar-se acessível. Aí você que está agora chegando, se aproximando, Roshim, né? Tem acesso à literatura halakhica, à literatura talmúdica, vai lá, pega os pontos negativos e disponibiliza nas redes sociais, atacando o povo judeu. Será que é essa conduta que Rav Shaul está aqui enfatizando que venhamos ter? Na verdade, Rav Shaul está dizendo que nós devemos rever nosso comportamento. Se ele não poupou os ramos naturais, teme que ele não te poupe a ti também, meu amigo. Um forte abraço para ti. Shalom e shalom.